E aí, meu povo, tudo tranquilo? Como é que tá aí nessa terça de manhã? Tudo super? Ó, isso aqui é um vídeo que hoje nós vamos falar com os conservadores. É um recado para os conservadores. Mas se você não for conservador, é interessante você assistir esse vídeo para que você possa entender um pouco mais o pensamento conservador. Que inclusive eu acho até que ele é mal explicado aqui no Brasil, não até por questão de falta de esforço ou falta de conhecimento dos conservadores, porque há canais aqui no YouTube que visivelmente as pessoas têm um profundo conhecimento do que seja o conservadorismo. Eu por exemplo, eu sou assinante, seguidor de canais aqui, tanto conservadores como de outros tipos de ciência, outros tipos de sistema, outros tipos de cultura e tal, etc., que possuem grande conhecimento. Inclusive, aí vai uma dica: quando você for usar o YouTube, for usar o Facebook, busque por coisas que vão te trazer um pouquinho mais de conhecimento, que vai te trazer um pouquinho mais de uma visão maior de mundo. Porque tem muita gente boa aqui, tem muito pessoal que tem bastante conhecimento. E compensa. Compensa porque você ganha tempo. Você assistindo a pessoa certa, o conteúdo certo, você ganha muito tempo com isso. Agora, por que eu estou aqui querendo conservar os conservadores, Fica até engraçado essa questão de conservar os conservadores. É porque eles são uma força necessária para trazer equilíbrio à direita. Ou seja, muitas vezes, para não falar quase todas as vezes, eles são mal interpretados. E na verdade no Brasil ainda tem uma anomalia, que são, digamos assim, é quando o conservadorismo sofre uma má influência. E aí ele infelizmente, quando você fala, por exemplo, uma pessoa sobre fulano é conservador e tal, etc., a pessoa já imagina muitas vezes um fanático religioso, e não é essa a verdade. O conservadorismo ele não pode ser visto por esse prisma, porque na verdade ele é muito mais do que isso. A questão dos princípios que ele traz e a profundidade do conhecimento é muito grande. E você vai encontrar, por exemplo, ateus conservadores, você vai encontrar, por exemplo, liberais conservadores, você vai encontrar muita gente lá na questão dos libertários que são conservadores, você vai encontrar, por exemplo, cientistas conservadores, você vai encontrar pessoas de várias religiões conservadores. E aí, você vai tirar a razão de uma pessoa ou outra por causa disso? Óbvio que não. Mas vamos lá. Uma das coisas que pode parecer contraditório, falando aqui com vocês, os conservadores eles conservam, guardam, preservam muitas coisas, dentre elas a liberdade. Talvez aí agora, você que é um libertário que talvez não tenha lido ainda certas coisas, ou seja um pouco ainda exagerado em sua postura, você ainda não compreenda isso, mas é o que eu falo. Eu vou trazer aqui depois conservadorismo, libertarianismo, vou comparar, vou mostrar o que eu concordo de cada uma, e você vai talvez se espantar com tanta semelhança que há entre uma forma de pensar e outra. Então isso aí é muito importante para a gente debater um pouquinho mais na frente. Mas vamos continuar aqui, porque eu tenho uma coisa para mostrar para vocês que de fato merece atenção. Olha, gente, uma coisa que me preocupa muito, e tem gente que às vezes fica chateado comigo aqui, mas eu tenho essa obrigação, porque quando acontece, como eu já expliquei, a direita é muito vasta, a direita é grande, é enorme, e quando mesmo um grupo da direita começa a sofrer certas coisas, respinga nas outras pessoas. Por exemplo, os pensadores livres, os liberais e outras correntes. Então, ou seja, a questão dos conservadores, isso aqui mesmo, eu me senti, enquanto cidadão, na obrigação de talvez apontar isso aqui, porque talvez não estão enxergando isso, e aí isso aqui pode virar uma arma contra a direita, pode ser usado contra a direita, então eu me senti na obrigação de mostrar. Então, quando, por exemplo, a direita permite a proximidade, prestem bem atenção para vocês não me julgarem errado. Aqui na internet é muito comum o pessoal julgar errado. Inclusive, de vez em quando as pessoas falam certas coisas aí sem conhecer. E inclusive atacam de graça, sem necessidade. Mas vamos lá. Uma das coisas que eu acho extremamente complicada é quando acontece essa mistura entre religião e política. E quem acompanha a gente aqui sabe que eu sou extremamente, como eu posso dizer, eu sou extremamente contra essa coisa de misturar religião
com política. Imagina, a pessoa, ele é líder de uma religião e ele ainda ocupa um cargo público, um cargo que lhe confere poder. Nós sabemos que poder, ele em excesso, ele é danoso. E eu não confio em pessoas. Se você confia, isso é problema seu. Mas eu acho que essa questão de... tem que se tomar cuidado com isso, porque é muito poder e muitas vezes, 99, 97% das vezes, na mão de pessoas plenamente ignorantes, plenamente fora de qualquer condição de liderar. A prova disso é a situação do Brasil, O povo tem o governo que merece. Então está na hora que o brasileiro começar a prestar atenção no que está acontecendo. A religião, quando ela se mistura com a política, eu costumo até já falar isso aqui, já falei em outros vídeos, o pessoal até me criticou, mas a religião, observe, por exemplo, o que anda acontecendo por aí. Quando a religião ela se mistura com política, ela sai ridicularizada e o político, né, sai desacreditado, o que acaba respingando nos conservadores. Os conservadores especificamente saem desacreditados, porque é muito raro você ver, por exemplo, as outras correntes da direita assim, deixarem a religião tão próximas assim de participar da coisa toda, né? De participar dessa questão opinativa, dessa questão de sistema político, etc. Então os conservadores eles permitem essa mistura e isso é danoso. Isso aqui eu acho que é uma coisa que pode ser pensado de uma forma diferente e nós vamos chegar lá. Aí eu já falei dessa questão. Gente, ó, enquanto eu estava fazendo essa pesquisa, eu acabei descobrindo um site muito bom. E esse site ele estava trazendo, ele trouxe, né, uma informação, os 10 princípios conservadores por Russell Kirk, o quê? E esse site aqui, ó, eu achei ele, eu li 3 textos desse site, gostei muito, tradutores de direita, inclusive curti e vou acompanhar, se continuar nessa qualidade. Vai ser excelente. Por quê? Porque quando a gente encontra um site assim, com esse tipo de qualidade, a gente tem que divulgar e a gente tem que agradecer, porque quando a gente acha o conteúdo de qualidade, vale a pena. Então, com relação à direita, eu gostei desse aí. Eu achei ele, pelo menos os 3 textos que eu li eram textos sólidos, né? Então isso aí para mim é muito importante. Os conservadores, gente, para quem não sabe, eles se atêm a princípios, né? Muitos dos princípios perenes, né? Aquela questão, os princípios eternos, né? Atemporais, então isso é muito importante. E o que é bem diferente de misturar com líderes e instituições religiosas. Por que agora isso? Por que eu pego no pé dessa questão que os conservadores têm que se ater a princípios e não a essa questão dos líderes religiosos? Eu até falo, se você é cristão, siga Jesus, mas não siga líderes religiosos. E nós vamos entrar no porquê agora. Eu vou ler aqui, como sempre, para vocês não perderem detalhes. Vamos imaginar o seguinte cenário. Pastor, padre ou qualquer líder religioso, metido em política, ou mesmo no meio conservador, resolve ter aventuras sexuais que divergem dos princípios defendidos por sua própria crença, ou mesmo pratica crimes reconhecidos por nosso ordenamento jurídico. Com a descoberta de tais atos, o que acontece? Chuva de merda na direita, né? Especificamente nos conservadores. E aí que eu estou alertando. Quem quiser achar ruim, que ache. Mas essa aqui é a verdade. E a consequência respinga todo na direita como um todo. E aí, como respinga como um todo, né? Aí é o que eu falo, a direita, ela sempre briga muito em si intelectualmente. Mas quando chega nesse ponto de a esquerda se aproveitar disso, ou a esquerda tentar levar vantagem disso, aí nós que pertencemos a outros ramos, né, da direita, digamos assim, nós nos sentimos na obrigação da questão de, enquanto cidadão, porque a gente quer um Brasil melhor, a gente quer um mundo melhor, de chamar atenção. E aí nós vamos chegar nesse assunto. Vocês acham que é complicado, difícil, a esquerda investigar esses tipos de coisa? Infelizmente a hipocrisia é tão grande que para qualquer um levantar um tipo de caso desse comportamento é fácil. Isso é um passeio no parque, gente. Quantos líderes religiosos vocês ficam vendo aí, ó, traindo esposa, aprontando, coisas que o conservadorismo não tolera? E aí? Você acha que isso é difícil para a esquerda levantar? Vocês acham que isso aí, vão supor, líderes religiosos que cometem vários crimes?
Vocês acham que é complicado da esquerda levantar isso e manchar o conservadorismo? Não, não é difícil da esquerda fazer isso, é um passeio no parque, é tranquilo, inclusive. Então, serve para vocês, conservadores, pensarem, analisar que tem alguma coisa errada aí. Os conservadores podem manter sua religião, podem manter seus princípios, podem, mas agora o que vocês têm que misturar com líder religioso e botar instituições religiosas no meio? Eu gostaria que alguém me explicasse, porque eu sinceramente, eu acho danoso esse negócio de misturar religião e política. E nesse ponto, eu tenho que reconhecer um valor de um padre, porque ele disse uma coisa corretíssima. Esse padre foi muito feliz, foi muito sábio nessa coisa que ele disse. O padre Marcelo Rossi. Palavras dele. Eu sou totalmente contra. Seja padre ou pastor, está errado. Ou você é um líder religioso, ou você é um líder político. Pode colocar minhas palavras. Nunca vote em nenhuma pessoa religiosa. A Igreja Católica viveu isso. A união de Estado, política e religião foi a pior fase. Pode ver que a Igreja Católica é aparentemente a única que não tem candidato. Ela pode até dizer que gosta, mas nunca indica. Eu tenho medo. A pior coisa é fanático. Fuja dessas pessoas que são as mais perigosas e as que se corrompem mais facilmente. Sinceramente, o padre foi feliz, sábio quando disse isso aqui. Esse líder religioso deu um exemplo, é o que eu sempre falo. Você é cristão? Siga a Cristo, não líderes religiosos. Você é cristão? Seja exemplo. O evangelho é ensinado pelo exemplo. Eu falei isso em vídeos meus anteriores. E olha que eu não sou cristão, mas eu já li o livro de vocês 2 vezes e meia. Estou na 3ª leitura e estudo, etc. E por aí vai. Olha, aí outra coisa que eu tenho que falar aqui no canal, porque eu vejo que o pessoal confunde, né? Tem gente que já veio zoar comigo. Ah, você é contra cristão, religioso? Não, eu já tenho um vídeo que eu explico como é que eu enxergo as questões todas. Eu não tenho problema em você ser ligado a Deus e você ser cristão. Isso para mim não é problema. O problema é outro. O problema é essa questão de religião se intrometer em política. O problema é o abuso que líderes religiosos fazem, que na verdade atrapalha o próprio cristianismo que vocês seguem. O problema está aí. Inclusive, quem mais sabota o cristianismo e acaba com o cristianismo é esse tipo de líder. As pessoas abandonam o cristianismo por causa desse tipo de líder. A cristandade, ela acaba sendo perseguida de dentro para fora. Tem vídeo aí atrás explicando. E lembrando, gente, que há enorme diferença entre ter crenças, você ter princípios, você ser religioso e ser líder religioso. Que o ponto é, você pode ter sua crença e ser candidato. Agora, você ser líder religioso e candidato, na minha opinião, já não serve. Eu já acho que há um excesso. Eu já acho que é problemático isso para até o exercício da democracia. Porque eu acho que isso pesa. Já expliquei aqui a questão da direita. Ah, sim. Isso aqui é o seguinte. Peço aos conservadores, né? Isso aqui é um pedido meu. Se quiserem me ver como inimigo, vejam. Se quiserem seguir algum conselho que eu dei, sigam. Se quiserem pensar a respeito, pensem. Só que tem um detalhe. Quando vocês cometem bobagens aí, ou aceitam certas coisas, ou permitem algumas coisas, isso respinga em toda a direita. E só tem um grupo que ganha com isso. A esquerda. E a esquerda, lembrando que eu vou falar de sistema, não de pessoas. Porque eu já expliquei como é que isso funciona. Está em um vídeo anterior. O sistema da esquerda, a ideologia da esquerda, o que ela toca, por onde ela passa, é só consultar a história e ver o resultado. Só isso. E hoje, né, para finalizar isso aqui, estou pedindo aos conservadores que não permitam que religião seja misturada com política, pois este será e é seu calcanhar de Aquiles. Para mim é a fraqueza dos conservadores. Porque às vezes a pessoa quer talvez se manifestar como direita, talvez ela quer até se aliar com os conservadores, né? Às vezes a pessoa se identifica como liberal, mas às vezes ela sendo conservadora, mas ela não adere à questão do conservadorismo e etc, exatamente pela visão que a pessoa hoje
Quer ver? Faça um teste. Se chegar para uma pessoa, você é conservador, como é que a pessoa vai achar que você é o quê? Vai achar que você é um fanático religioso ou religioso? Vai achar que você tem uma Bíblia debaixo do braço e que você só fala, enfim, em nome de sua crença, né? E acaba botando os outros como todos os emissários e servos do demônio e tal, etc. Então as pessoas, infelizmente, têm essa visão. É o que eu falo, se Bolsonaro não abrir o olho, ele ainda é meu candidato, eu ainda vou votar nele. Mas se ele não abrir o olho e começar a separar desse pessoal religioso, pode ter um apoio, gente. Mas na mesma chapa, candidato, não deixar esse pessoal falar por ele também não. Porque é o que eu falo, procura um vice equilibrado, um vice... Quer ver um exemplo? Eu não devia nem estar falando isso aqui, não, eu devia cobrar por isso aqui. Ó, você pega um cidadão comum, pode ser a crença que vocês quiserem, até mesmo ateu. Você pega um cidadão comum, você pega um militonto e você pega um fanático religioso. Coloca os três. Vocês acham que a maioria da população, mesmo sendo direita ou mesmo direitas conservadoras, vão votar em quem? Vão votar, obviamente, do cidadão comum. Óbvio. Simples assim. Quer fazer o teste? Quer fazer a experiência? Quer sair perguntando na rua? Antigamente, inclusive, quem me ensinou isso foi uma inimiga, né? Quem me conhece, até uns amigos me censuram. Pô, você senta para conversar com o inimigo? Sim, sento. Conversar, tudo bem. Você pode conversar com o inimigo, sim. Não tem problema, não. Aí ela, um dia, né? Uma mulher bonita, né? A família dela todas são de mulheres bonitas, né? É uma característica genética delas. Muito bonitas mesmo. E essa mulher, ela é bem maldosa, bem inteligente. E ela tem uma irmã que é evangélica, né? E é bonitinha igual ela também. Aí ela, conversando comigo um dia, aí ela falou assim, engraçado, a pessoa chegou aqui pra mim e tal, isso ela falando da irmã. Chegou a irmã tal, aqui não sei o que, aí teve uma conversa, né? Quando a pessoa se apresenta, o fulano, fulano é evangélico, que bênção. Aí ela pensou internamente, né? Que perigo. Que bênção nada, que perigo. Por quê, gente? Porque vocês que são cristãos, vocês têm que ser exemplo. Antigamente, ser pastor era status. Ser líder religioso, antigamente, era status. Hoje, em vários círculos, em vários meios, é visto com desconfiança. Se vocês pararem para prestar atenção, eu coloquei em um vídeo anterior também uma matéria do Globo mostrando que quando a pessoa coloca na frente título religioso, ela não tem votação expressiva. Tá aqui as informações, eu estou passando aqui. Isso aqui eu faço porque por patriotismo, por respeito à minha pátria, por respeito ao meu território. Que aqui, esse inclusive é um ponto que eu tenho que debater com libertários, né? É por causa disso que eu estou aqui passando esse conhecimento para vocês conservadores. Vocês podem saber? Pode, mas não estão aplicando. Então eu gostaria simplesmente que levassem em consideração. Não precisa me citar, não precisa ser meu amiguinho, não precisa nada. Só faz aí e eu já vou me ficar grato cá. Eu vou fazer meu trabalho cá, vocês façam os seus aí. E já está ótimo. Muito obrigado. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, espalhar a palavra para a gente continuar fazendo aqui esse trabalho. Muito obrigado.